Coloca o texto bíblico aqui, por favor. João capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Está escrito assim: no terceiro dia, diga comigo, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Número 2. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Só até aqui. Coloca o tema, por favor. O tema da mensagem desta manhã, essa primeira mensagem da série é: taças vazias se encherão. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Me dê tua atenção. O texto que acabamos de ler, João capítulo 2, nos registra o momento em que Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma festa na geografia de Caná da Galileia. O que é intrigante, interessante, é observar que ele está com seus discípulos, que são discípulos, mas não criam nele. São discípulos, mas não acreditavam nele. No versículo 11 está escrito assim: após o milagre de Jesus, os discípulos passaram a crer. A pergunta que não quer calar é: que tipo de discípulo você é? Porque muitas vezes o próprio Deus, e não o diabo, permite que o vinho da nossa taça se acabe, apenas para revelar qual tipo de discípulo nós somos. Levanta a sua mão direita para o céu e declare com voz de profeta comigo para a glória de Deus: nesta manhã, Deus fará muitos milagres neste lugar, para que eu possa acreditar como os discípulos acreditaram em Jesus. Eles acreditaram depois que houve a manifestação do milagre. Se a gente fizer uma análise entre os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu já falei em outros momentos de maneira detalhada sobre eles e sobre a representação dos 4 evangelhos. Nós observaremos que todos eles fazem questão de registrar os milagres realizados por Jesus durante os 3 anos e meio que ele esteve entre nós. Mas apenas João registra o milagre em que Jesus transforma água em vinho, em João capítulo 2. Jesus então, como eu disse e repito, realizou durante este período e registrou na sua palavra 35 milagres que ele realizou. Só que observando o texto de João, em João no capítulo 21, no versículo 25, está escrito que se todos os milagres realizados por Jesus fossem escritos em um livro, não haveria folhas suficientes capazes de armazenar tamanha manifestação de poder. Quem está aqui, diga amém. Voltando ao texto, escute. Em João no capítulo 2, o texto narrado por João inicia assim: e ao terceiro dia. Só que quando observamos João dizer ao terceiro dia, precisamos compreender o contexto voltando ao capítulo 1. E no capítulo 1 tem uma narrativa interessante, porque o texto bíblico diz, no final do capítulo 1,
que Jesus é apresentado a um judeu chamado Natanael. Diga comigo, Natanael. Natanael, ele tem um encontro com Jesus. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus, como sempre, Amanda, ele é elegante. Jesus, como sempre, ele demonstra respeito pelo próximo. E ele olha para Natanael e ele diz assim: eis aqui um verdadeiro varão israelita. O que Jesus está dizendo é: eis aqui um judeu puro sangue. Não é alguém misto. Ele quer ser cordial. Só que Natanael, ele olha para Jesus e diz assim: de Nazaré poderia nascer alguma coisa boa? Ele está sendo ríspido com Jesus. Os cientistas cristãos chegam a dizer que Natanael é o mesmo que mais tarde se tornaria o apóstolo Bartolomeu. Jesus, diferente de mim e de você, ele não fica angustiado com a crise de Natanael, mas ele olha para Natanael e agora, fazendo uso do profético, ele diz assim: antes que saísse da figueira, eu te vi. Jesus não está dizendo sobre um dia anterior, ou sobre um mês anterior. Jesus está falando sobre algo que ninguém sabia. Jesus está visitando a infância daquele homem e está apontando para ele uma realidade desconhecida, para que ele soubesse que ele era Deus. Quando Natanael era criança e quando Jesus era criança, Herodes então libera um decreto dizendo que todos os meninos deveriam ser executados. O anjo visita José e Maria e libera sobre eles uma direção, dizendo: vá para o Egito. Jesus é levado para o Egito. Já a mãe de Natanael não sabia o que fazer, de acordo com muitos cientistas cristãos. Esta mulher ficara desesperada. Então ela toma uma decisão. Ela decide esconder o garoto para que ele não fosse morto entre as folhagens da figueira. Jesus está dizendo: talvez você não saiba, porque só você e a tua mãe têm ciência desse fato, mas naquele dia eu estava lá. O que o Espírito de Deus está dizendo é: Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Ei, você que aprendeu nesta manhã sobre esta mensagem, entenda: o Espírito está dizendo que não tem nada obscuro, não tem nada escondido, não tem nada que ficou preso no passado que pode alterar o amor que Deus tem pela tua vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Sabe o que é extraordinário? Natanael é impactado por essa palavra. E ele decide imediatamente seguir a Jesus. Ele decide se mover e seguir a Jesus. No capítulo 2 está escrito: 3 dias depois, Jesus chega em Caná da Galileia. É interessante observar, e os estudiosos dizem que certamente a noiva ou o noivo eram amigos íntimos de Natanael, e que Natanael fora aquele responsável por convidar Jesus para o casamento. Jesus chega no casamento, e uma das coisas mais incríveis que eu aprendo aqui é que Jesus me ama tanto
é que Jesus te ama tanto que Ele é capaz de ir em um lugar que Ele não iria, só para me livrar e te livrar de uma vergonha. Eu quero profetizar nesta manhã que nesses próximos dias Jesus irá em lugares que Ele não foi convidado, só para te livrar de uma humilhação, só para te livrar de uma vergonha, só para te livrar de um escândalo público. Jesus irá visitar áreas da tua vida nesses próximos dias. Só quem está aqui crê, diga glória a Deus. Quero trazer uma aplicação rápida e objetiva. 3 instruções que farão Jesus transformar qualquer área da minha e da sua vida. Quantas instruções? A primeira instrução, se você puder guardar, guarde. Convide Jesus hoje para a área da tua vida que precisa de transformação. Na nossa mentalidade, nós não precisamos convidá-lo. Mas no versículo 2 está escrito assim: Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Eu não sei se você precisa convidar Jesus nesta manhã para que Ele atinja a tua vida emocional. Talvez você adentrou aqui e tenha adentrado por dias e meses e você não consegue dormir. Talvez você precisa tomar um remedinho tarja preta. E eu não tenho nada contra a ciência. Daniel era doutor em ciência e era cheio do Espírito Santo. Mas talvez você está falido emocionalmente e você não tem coragem de assumir, ao ponto de convidar Jesus. Talvez a tua crise não é emocional, talvez a tua crise é física, talvez você está doente, talvez você está cometido por uma enfermidade que você não pode mudar. Eu não sei se o teu problema é financeiro. Eu sei que tem gente que está passando por uma hemorragia financeira e não tem sequer coragem de compartilhar com a família. Eu não sei se a sua crise é espiritual, mas uma verdade eu sei nesta manhã: é tempo de convidar Jesus para que Ele possa visitar a área das nossas vidas que precisam de transformação. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas como igreja do Senhor? Nós temos uma extrema facilidade de convidar Jesus para os nossos momentos difíceis, mas nós nos esquecemos dele no tempo da honra, no tempo da exaltação. Eticamente não posso, mas poderia, em 2 anos e 11 meses de igreja, falar uma dezena de nomes de pessoas que chegaram aqui falidas, que começaram a enriquecer, a vida toda fora do lugar, e o Espírito começou a dar ordem às coisas, através da palavra, e reposicionar tudo. E agora você procura ele, procura ela, e eles não podem mais cultuar, porque não tem mais tempo para o Mestre, não tem mais tempo para Jesus, porque nós temos uma fragilidade. No tempo da dor nós queremos o Espírito Santo, mas no tempo da exaltação nós dispensamos a presença dele. E nesta manhã o Senhor está me usando para falar com você, dizendo: eu não quero participar apenas do momento da dor, eu quero participar do momento da honra. Quando eu te colocar na prateleira da exaltação, eu quero participar com você. O princípio mais poderoso que eu aprendo nesse texto é: não deixe Jesus fora das suas festas. Esse ano Deus colocou algo no meu coração, Alexandre. Todos os anos, o primeiro e o segundo, nós fizemos 4 dias de festas. Esse ano Deus colocou: faça 2 dias, mas não faça festa para ninguém, faça festa para mim. Esse ano não vai ter festa para você, por mais que eu te ame. Este ano a festa desta casa vai ser para Ele.
Tudo que faremos este ano é para a glória dele. As pessoas que virão não serão maiores do que ele, porque ele é o maior desta casa. Ninguém é maior do que o Senhor nesse lugar, e nós queremos entregar o nosso melhor para ele. Convide Jesus para as suas festas. Davi estava no pasto, aonde? Só que agora Davi está dormindo e acorda, e ele deixa o hábito, porque logo pela manhã Davi adorava a Deus, dedilhando a sua harpa. Mas agora Davi não está mais no pasto, ele está no palácio. E no palácio ele deveria convidar Deus para estar com ele, através da adoração da sua harpa. Sabe o que ele faz? Ele deixa a harpa de lado e ele vai passear no palácio. E a Bíblia diz que aquele homem que não está adorando, quando deveria adorar, quando deveria exaltar, agora se perde, porque todas as vezes que você deixa de adorar a Deus, no momento da glória, você corre o risco de se perder, como Davi se perdeu. E o Espírito Santo está dizendo: eu tenho propósito em abençoar a tua casa, eu tenho propósito em mudar a tua sorte, eu tenho propósito em entrar nas suas finanças, eu tenho propósito em alterar o curso da tua saúde. Mas eu quero saber, no tempo da festa, eu serei convidado ou não? Jesus precisa ser convidado para o tempo de honra. Eu não sei se você já percebeu, mas Deus tem liberado uma graça e tem dispensado prosperidade sobre muita gente dessa casa. Muita gente que nunca avançou, Deus está fazendo avançar. Gente travada, Deus está destravando. Mas agora, como pastor, eu estou exortando: convide Jesus para as suas festas no tempo da glória. Não deixe de congregar. A igreja não muda ninguém, mas ela revela onde está teu coração. Escute essa história. Um pai tem um filho de 7 anos. E esse pai, ele é extremamente zeloso, cuidadoso. Esse pai entendeu que ele tem uma missão: cuidar desse menino. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E ele está no caminho ensinando. Só que tem um problema. Esse pai, ele tem uma missão, mas ele se perde dentro dela, porque no fundo, ele quer monitorar 24 horas o filho. Ele tem medo de alguma coisa sair fora do lugar, alguma coisa dar errada. Então o tempo todo ele está demasiadamente preocupado, ele não consegue descansar. Só que esse pai, certo dia, ele estava adoecendo, porque de preocupação, ele não podia tirar os olhos do filho. Então ele fez um convite para o Senhor. Ele disse: Senhor, o Senhor pode exercer paternidade junto comigo? Ou seja, a área da sua crise. Ele fez um convite. Jesus estava vendo ele passar dificuldade, sim ou não? Mas Jesus não entrou até o dia que ele teve a consciência que precisava da presença dele. E tem muita gente que está aqui, que precisa da visitação de Jesus em uma área específica e nunca fez um pedido. E o Espírito Santo está dizendo: enquanto você não me convidar, eu não entro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e abrir a porta, e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele comigo. Enquanto você não abrir a porta, depois que pedir, ele não desce. O pai, então, desesperado, ele chora. Ele disse: eu não estou conseguindo, está me matando, eu não consigo tirar os olhos dele. O pai faz esse convite ao Senhor. Ele estava trabalhando em casa, ele era um pastor. E ele estava ali escrevendo o seu sermão, quando de repente ele vê no segundo andar, morava num sobrado, o menino pendurado na janela. Quando ele tenta se mover, a janela rompe e o menino cai de cabeça.
O pai começa a chorar, a mãe começa a gritar. Eles descem correndo. Quando eles chegam lá embaixo, esperando uma tragédia anunciada, o menino está sentado sorrindo, passando a mão no corpo. Deixa eu dizer algo para você: se Jesus for convidado para a tua festa, tudo acabará bem, tudo acabará bem, tudo acabará bem. Esta manhã que você precisa convidar Jesus para as áreas da tua vida que precisa de transformação. Quem está aqui, diga glória a Deus. Segundo, aprenda que a presença de Jesus não garante que não vai faltar vinho. Forte ou não? Porque na expectativa do religioso, agora que eu sou crente, Jesus, está tudo dando errado. Não, tudo estava dando errado, você só não tinha consciência. Agora você tem o Espírito Santo que traz consciência. Aprenda que a presença de Jesus não garante que não vai faltar vinho. Versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A presença do Senhor não garante. Mesmo convidando o Senhor para uma área específica da tua vida, Ele não está nos garantindo que não haverá falta de vinho, mas existe uma garantia: haverá milagre, haverá milagre, haverá milagre. Se o Senhor for convidado para uma área da tua vida que precisa de transformação, pode até acabar o vinho, mas haverá sinais, haverá maravilhas, haverá milagres. Eu quero profetizar. Eu não sei qual área da tua vida que você precisa ser tocado e tocada nessa manhã pelo Senhor, mas eu profetizo que na área que Jesus entrar, até o convite, haverá milagres. Só quem recebe diga glória a Deus. Pastor, eu não acredito. O Senhor está liberando palavras proféticas e eu não acredito. Olhe para cá. Esta casa, Efésios 4, de maneira específica, diz sobre os 5 ministérios. Nós acreditamos em todos, diga amém. Nós acreditamos que no ambiente profético, palavras se tornam sentenças e podem alterar o curso da vida de qualquer ser humano. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Escute, o casamento em Israel durava 7 dias, era chamado de boldas. O texto não explica por qual motivo o vinho acabou. Sabemos que há uma diversidade de possibilidades, até porque gerenciar uma festa de 7 dias não é para qualquer um. Talvez a noiva e o noivo estavam empolgados demais e acabaram chamando pessoas além da capacidade que tinham. Talvez o fornecedor atrasou a entrega. Não sabemos se financeiramente eles não poderiam custear um investimento tão alto como esse. O fato é que o elemento principal da festa para o judeu é o vinho, e o vinho acabou. Para você entender, o vinho representa para o judeu o que o bolo representa para a noiva aqui no Ocidente. Para você ter a ideia de como o vinho é algo importante para o judeu. Faltar vinho era literalmente uma ofensa. Quantas vezes você fez um projeto? Você fez tudo segundo as regras do jogo. Você se organizou, você previsionou as suas finanças, você se sacrificou, você acordou cedo, você veio na igreja e colocou diante de Deus no altar a questão, mas no final, aquilo que era para dar certo, deu. O que fazer quando o vinho acabar?
mesmo quando você fez tudo que deveria fazer. Nesse momento você precisa visitar a sala da casa e procurar Jesus, não entendeu? Você precisa procurar Jesus dentro do cenário que você está vivenciando. O texto bíblico diz que quando o vinho acabou, Maria foi procurar Por que quando o vinho acaba, você liga para um amigo seu que não consegue sequer gerenciar a vida dele? Por que quando o vinho acaba no teu casamento, mulher, você liga para aquela fofoqueira da tua amiga e vai confidenciar a intimidade? Por que ficamos dando indireta no Instagram quando o vinho acaba? O texto está nos ensinando que existe um único caminho. João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não existe outro caminho. Maria está dizendo: você está tentando pegar caminhos que não vão trazer a solução segundo a sua expectativa. Eu estou como mãe ensinando. Quando o vinho acabou, eu fui direto em Jesus, porque Ele é o único que pode solucionar. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Se Jesus estiver na tua casa, se Jesus estiver na tua empresa, se Jesus estiver no teu casamento, se Jesus estiver no teu ministério, faça como Maria, procure Jesus e descanse. Porque também não adianta procurar Jesus e não entregar a causa para Ele. A ideia central aqui é fazer como Maria. Maria foi até Jesus, apresentou para Jesus uma taça vazia e disse: Jesus, acabou o vinho. Ela pega a taça, entrega na mão de Jesus e ela sai de cena, porque enquanto você ficar dentro da cena, Jesus não trabalha. E é por isso que muita gente não vive milagre, mas assiste pessoas vivendo milagre, porque é centralizador demais, religioso demais. No fundo, nós achamos que temos capacidade de ajudar Jesus, como se Jesus tivesse ou precisasse de nós. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que o texto bíblico diz. Tendo acabado o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, o que eu tenho a ver com isso? A impressão que passa aqui é que Jesus é ríspido com Maria. Mas o que me chama a atenção é o discernimento espiritual de Maria. E eu vou ser agora profético em dizer que muitos milagres não aconteceram na minha e na tua vida porque nos falta discernimento profético. Jesus nunca tinha realizado um milagre. Maria nunca tinha assistido uma evidência de poder de Jesus. Mas quando o vinho acaba, é como se algo queimasse dentro daquela mulher e movesse aquela mulher até Jesus e dissesse para ele o que ninguém dá conta de fazer, só o Senhor dá conta. Jesus fala: eu não tenho nada a ver com isso. Você não entendeu, né? Maria está despertando Jesus para dizer para Jesus: Jesus, você ainda não percebeu, mas a hora de você ser glorificado pelo Pai chegou. A hora de manifestar sinais chegou. A hora de manifestar poder chegou. Talvez você não está entendendo, mas Jesus ainda não manifestou poder e sinais na tua vida, porque você ainda não se despertou profeticamente. Você precisa se despertar nessa manhã, ao ponto de dizer: Jesus, acabou o vinho. Jesus, a minha taça está vazia. Jesus, faz um milagre em mim. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus.
Essa mulher sente no espírito que o tempo de manifestar milagre na vida de Jesus chegou. Pastor, por que não acontece nada na minha vida? Olha o que Maria faz. Jesus diz: mulher, o que eu tenho a ver com? Sabe o que ela faz? Ela vai lá nos meninos que servem vinho e diz assim para ele: tudo que aquele moço disser para vocês fazerem, faça. Ela não se contenta com o não de Jesus. Pastor, Deus falou. Falou. Maria não se contenta com não. Me mostra outro texto na Bíblia, Lucas 18:1. Uma viúva, uma mulher que está vivendo os seus piores dias. A Bíblia diz que ela começa a importunar o juiz, dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o texto diz: o juiz tomou decisão de julgar a sua causa, porque aquela mulher estava lhe importunando. Deixa eu dizer algo para você: é tempo de importunar os céus em oração, é tempo de levantar com clamor, é tempo de se posicionar em oração diante de Deus, dizendo: Deus, chegou a hora de julgar a minha causa, chegou a hora do meu milagre se manifestar em Goiânia, chegou a hora da minha empresa virar, chegou a hora da minha família viver os melhores dias, chegou a hora de viver ministerialmente tudo aquilo que o Senhor declarou. Eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Só quem acredita, cante. Coloca a tua mão assim. Quem nunca que viu, experimentou um milagre, algo que não pode ser explicado, levanta a mão. Eu quero profetizar que, como Maria decidiu importunar Jesus, você vai importunar o céu em oração, em clamor, em choro, em renúncia, e milagres se manifestarão sobre a tua vida a partir de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode aplaudir bem forte, aplauda, vai. Terceiro e último, e eu quero finalizar aqui. Se você quiser que Jesus transicione tempos e estações, remova marcos antigos que hoje te impedem de avançar. Se você quiser viver algo que você nunca viveu, aprenda que o princípio máximo do milagre é a obediência. O que eu mais escuto hoje é alguém dizer dentro da igreja, por causa do senso de religiosidade elevadíssimo: pastor, eu já jejuei, o senhor não tem ideia, eu já jejuei, pastor. Pastor, eu estou há 3 meses lendo a Bíblia inteira. Pastor, eu estou tocando os céus lendo a palavra. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou fazendo uma campanha, 40 dias de oração. Estou orando, como Paulo disse, orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito. Pastor, eu estou clamando dentro do carro, dentro do banheiro, no trabalho. Eu estou clamando, mas eu não compreendo. Nada acontece. O meu milagre não é liberado. O que fazer, pastor? Escute, não está ligado a jejum, não está ligado a oração, nem relacionamento com a palavra. Isso mantém a tua vida cristã, isso te alimenta, isso te posiciona de pé. O milagre está ligado à obediência. Se você quiser viver milagres, você precisa aprender a ser obediente. O texto bíblico está escrito assim: estavam ali 6 talhas. Quantas talhas? Para quem não sabe, talha são vasos de pedra. Estavam 6 talhas para a purificação do judeu. Cada talha, cada vasilhame de pedra, ele cabia 3 metretas, que era a medida da época. Essa medida representava 40 litros. Ou seja, em cada talha haviam 120 litros. Fazendo uma multiplicação simples, nós temos ali 720 litros de água.
Quando olhamos, percebemos que Jesus olha para os servos, olha para quem? O problema é que Jesus está olhando, em vez de achar um servo, está achando um senhorzinho orgulhoso sentado no trono. Jesus não trabalha com o Senhor, Jesus trabalha com o servo. O milagre não se manifesta em corações orgulhosos. Queremos viver sinais, maravilhas em todas as áreas, mas precisamos compreender que Jesus está nos ensinando que para despertar um milagre, Ele precisa liberar uma ordem para um servo e não para um senhor. Liberando a instrução para o servo, Ele disse: enchei de água as talhas. Sabe o que me impressiona aqui? Jesus, Ele é convidado, sim ou não? Ele sequer conhece o noivo e a noiva. E Jesus agora está dando ordem para os servos poderiam desfazer de Jesus, sim ou não? Eu aprendo um princípio. Tem muita gente que por causa da altivez diz assim: eu só acato ordem de gente maior do que eu. E Jesus está me ensinando que o milagre muitas vezes passa por uma instrução de um anônimo. E tem muita gente que por causa do orgulho está na igreja, mas é grande demais para receber uma instrução de um servo. O servo diz: não para o carro aqui, eu paro se eu quiser, porque é grande demais para acatar a instrução de um servo. E Jesus está nos ensinando aqui um princípio. Tem hora que anônimos vão destravar milagres que estão travados na nossa história há muito tempo. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Segundo lugar que eu aprendo aqui: primeiro, os servos não questionam e se movem segundo a instrução. Segundo, não era tempo ou período de purificação. E como não era período de purificação, as talhas não deveriam ser cheias. Os servos não questionam nem o fator religioso da instrução. Eles simplesmente decidem obedecer. Sabe qual que é o problema? E um problema acentuado dentro da igreja. Ao invés de obedecer sem questionar as instruções que recebemos, nós sempre ficamos procurando um motivo para não obedecer, ou seja, não acatar aquilo que foi falado. Temos dificuldades com instruções, temos dificuldades com determinações. Alguém diz na igreja: levanta a mão, eu levanto se eu quiser. Aplauda o Senhor, não estou afim. Glorifica o nome do Senhor, o dia que eu tiver vontade eu faço. Porque no fundo, existe uma pitada de rebeldia escondida dentro de nós. E Deus não pode transicionar de tempo gente que não está entendendo que o fator máximo para o milagre é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se quisermos viver milagres, precisamos obedecer de maneira obstinada. Vão te chamar de bobo, vão te chamar de menino, vão te chamar de religioso, mas não importa. Desde que o meu milagre se manifeste, está tudo bem. Desde que o coração do meu Senhor seja tocado pela minha adoração, está tudo bem. Não importa o que vão falar de mim, desde que eu glorifique a Deus através do meu coração e das minhas ações. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quem conhece Gideão? Gideão, eu vou te usar para você libertar Israel. Vai me usar? Quem está falando com ele é um anjo, é o quê? Irmãos, não é o pastor.
Se aparecer um anjo de noite na tua casa, você faz xixi na roupa. O anjo está aparecendo, o cara está vivendo uma tragédia. O anjo apareceu e disse: o Senhor é contigo, e o Senhor vai te levantar. Ele vai te usar para livrar Israel das mãos dos midiãs. Quem? Eu? Não, então tá. Se é o Senhor que está falando através do pastor Eduardo, se não é a carne dele, me dá um sinal. Você acabou de receber uma palavra profética. Jesus moveu os céus. Você sai da igreja e entra no carro e fala: vou começar uma campanha para Deus me dar um sinal. Jesus fala: me dá um sinal. Aí Deus, que é longânimo, decide dar um sinal para esse moço. E ele diz assim: Senhor, se o algodão for molhado pelo orvalho, eu vou saber que é o Senhor falando. Aí ele dorme, quando acorda o algodão está. Aí ele olha e fala: rapaz, está molhado. Deus, não fique irado comigo não. Mas na verdade, se o algodão amanhecer amanhã seco, eu vou saber que o Senhor é comigo. Deus, que é longânimo, visita o algodão, protege ele do orvalho, e ele amanhece seco. Se você quiser viver milagres, pare de questionar as instruções que Deus tem colocado no teu coração. Se você quiser viver maravilhas, é tempo de obedecer sem questionar. Vou repetir: é tempo de obedecer sem questionar. É tempo de obedecer sem questionar. Seja humilde, é tempo de obedecer. Só orgulhosos que têm dificuldade com obediência. Eu vou repetir: só gente orgulhosa que tem dificuldade com obediência. E gente orgulhosa sempre vai viver uma vida mediana. Escute o que eu estou dizendo: o que Deus preparou para você é extraordinário, mas o extraordinário passa pela obediência e também pela humildade. Guarde essa palavra. Quem transforma água em vinho é Jesus. Diga: Jesus. Mas quem enche a talha é você. Não seja preguiçoso. Quem ressuscita Lázaro é Jesus, mas quem remove a pedra sou eu. Na pesca maravilhosa foi Jesus que ativou os peixes, mas o milagre só aconteceu porque os discípulos jogaram a rede. Em Mateus capítulo 9, Jesus cura um paralítico, mas 4 amigos foram responsáveis por arrastar ele até o telhado e descê-lo pelo telhado. Quem faz milagre é você, não é o Senhor, mas a matéria-prima é você que vai ter que colocar na mão do mestre. Quero que Deus me use. Você estuda a Bíblia? Estudo, pastor. Estou 22 anos na igreja, já li o Novo Testamento. Você não entendeu? O milagre passa por você. O milagre passa por você. E está cheio de gente na igreja, observando as exceções. Deus pode fazer sem você entregar nada como matéria-prima, sim ou não? Mas o que eu estou dizendo é que dentro do método usual, Deus precisa se mover através de você. Sabe por quê? Porque sem Deus usar a tua matéria-prima, acontece um milagre, mas não manifesta ensino, e você coloca tudo a perder. Alguém está aqui? Quero terminar aqui. Esses dias são dias de encher talhas. Vai dar trabalho para encher as talhas, sim ou não? Se são seis talhas, cada uma tem 120 litros. E de acordo com os estudiosos, naquele período elas não estavam cheias. Então eles deveriam de fato enchê-las do início. Eles não faziam isso através de uma mangueira como no sistema moderno. Havia um vasilhame, diga comigo, vasilhame. E eles pegavam a água
e trazia no vasilhame e colocava dentro. Você já imaginou o trabalho que dava para cumprir o que Jesus estava liberando como instrução? Não entendeu, né? O que eu estou dizendo é, normalmente as instruções que Jesus vai liberar sobre você vai dar trabalho demais ao ponto de você não querer cumprir. Não vai ser instrução que vai te alegrar. Vai ser instrução que vai dar trabalho ao ponto de te entristecer. Porque antes de você sorrir, Deus vai permitir que você se entristeça para você valorizar o tempo de sorriso. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eles não só encheram as talhas, porque encher as talhas, muita gente enche, sim ou não? Só que eles fizeram mais do que aquilo que Jesus pediu. Isso me impressiona, por quê? Porque tem gente que é bom de cumprir regras, sim ou não? Jesus mandou encher as talhas, só que ninguém está vendo. São 120 litros de água. Ele coloca 80 porque ninguém está. Ele coloca 80 porque no fundo, ele só mandou encher. Ele não disse até onde, mas eu aprendo um princípio: quem quer viver milagre precisa entregar algo além do que foi pedido. E o texto diz: eles encheram as talhas até. E se você quiser viver algo poderoso nesses dias, não faça apenas aquilo que o Senhor está dizendo, faça algo maior para manifestar gratidão, para manifestar adoração, para manifestar reconhecimento. Se você está comigo, se levante, aplauda ao Senhor, declare o seu amor de alguma forma, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, o senhor não está entendendo? Eu estou em crise com o céu. Porque tem tempos, para não dizer anos e mais anos, que eu espero Deus trabalhar de um jeito e Ele não trabalha do meu jeito e eu estou frustrado. Tem gente aqui que tem que se reconciliar com Deus, porque há muito tempo está aborrecido com Ele. Criou caminhos e Deus não passa pelos caminhos que você criou. Você não entendeu? Deixa eu mostrar no texto. O texto bíblico diz que Jesus, antes de fazer um milagre, ele não entra pelos caminhos que a religião estabeleceu. Pastor Rodrigo, está todo mundo esperando Jesus chegar, pegar o vinho, uma amostra, pôr na mão e dizer: Pai, eu te dou. Jesus não entra orando, Jesus não sapateia, não profetiza. A Bíblia diz que Jesus, ele manda apenas serem obedientes. Ele sequer toca na água. Só que quando a obediência é ativada, ela toca no coração de Deus. E mesmo sem oração e sem clamor, o milagre se manifesta. Você não entendeu? Não adianta fazer todo o ritual que nós estamos fazendo, se no fundo não estivermos dispostos a obedecer. A Bíblia diz que quando ele pega água dentro do jarro e leva para o mestre-sala, a água no movimento da obediência e não no movimento da profecia nem da oração, a água é transformada em vinho. O que eu estou dizendo é, nesses dias, Deus não vai fazer barulho, Deus não vai fazer movimento, mas em silêncio, na tua obediência, haverá manifestação de milagres. Quantos recebem essa palavra? De verdade, quem pega essa palavra no Espírito e acredita que Deus vai trabalhar em silêncio nesses próximos dias, coloca a tua mão assim. Pai, eu quero declarar que nesses próximos dias não haverá barulho. Está todo mundo esperando o Senhor se mover segundo o padrão da religião. O Senhor não vai chegar chegando. O Senhor não vai levantar
uma garrafa de vinho representando simbolicamente o vinho que se foi. Não, não, não. O Senhor não vai dizer: eu te dou graças, eu te dou ázimo, Deus, glorifica o teu filho. Não, não, não. O Senhor não vai ter um movimento pentecostal para nos apresentar. Como o texto de João capítulo 2, nós declaramos que talvez o Senhor sequer vai tocar na água, talvez o Senhor sequer vai fazer uma oração, mas um milagre silencioso e impactante acontecerá nas nossas vidas nesses próximos dias. Eu declaro: não haverá barulho, mas haverá manifestação impactante do poder de Deus. Que os céus visite agora cada uma das áreas da tua vida que precisam de transformação. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa de transformação, mas eu declaro em nome de Yeshua, em nome de Jesus, seja agora visitado com a presença do próprio Messias, do próprio Cristo, e que milagres se manifestem a partir deste momento, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, diga glória a Deus.